Por que existem hierarquias? O que é uma autoridade? Porque o pai, a figura paterna ou masculina, deve ser uma figura de autoridade? E por que o patriarcado é uma estrutura machista? A gente vai falar hoje sobre patriarcado. Bem, todas as posições que eu vou estar tomando aqui vão ser a partir de uma perspectiva cristã, contra uma perspectiva ateísta desses mesmos termos, tá? De onde é que vem esse termo asqueroso de patriarquia, patriarcado? A palavra patri, de pai, e arquia, de regra, de ordem, de uma hierarquia, né? Com algumas pessoas em cima, outras no meio, outras embaixo. Essa é a raiz da palavra patriarquia. Dessa forma, um patriarcado é uma sociedade, um ambiente onde a hierarquia dessa sociedade ela tem a figura paterna como no topo da hierarquia. Existindo essa hierarquia, a gente precisa fazer uma pergunta. Por que é que existe essa hierarquia? Por que é que hierarquia ou autoridade existe? E ainda, dado essa resposta, por que é que o homem deve estar acima nessa hierarquia? Em resumo, a palavra autoridade significa que alguém é autor e tem autoridade, tem autoria, é responsável por uma criação. Todo autor só é autor se ele tem uma criação, né? Então a palavra autoridade tem essa raiz. E aí, pra gente entender quais são os dois conceitos de hierarquia que normalmente a gente encontra por aí, ou de autoridade, é a versão de autoridade bíblica, que é a que eu vou defender aqui, e outra é a versão secular, humanista ou ateísta, né? São duas formas de entender uma hierarquia, uma autoridade de forma diferente, né? Como que é o modelo de autoridade numa perspectiva humanista, ateísta? A gente tem vídeo aqui no canal sobre genealogia da moral do Friedrich Nietzsche. A gente aborda esse assunto lá, mas eu vou resumir de forma sucinta aqui. A autoridade, no conceito humanista, é o direito de delito, o direito de opressão, de maltrato. Dessa forma, nesse modelo, quanto mais autoridade eu tenho, mais direito de destratar os outros e de cometer delitos eu tenho. A gente pode até ver isso na prática quando, por exemplo, um estudante indo para a faculdade vai virar uma rua e ele passa no sinal vermelho e ele é pego pelo guarda de trânsito. E aí um guarda de trânsito para ele, dá uma multa para ele e pronto. O estudante está ferrado porque ele recebeu uma multa. E num outro cenário, a gente tem um juiz que faz a mesma coisa, vai fazer uma curva e ele acaba passando o sinal vermelho. Só que quando o guarda de trânsito o aborda, sabe o que é que o juiz fala? Ué, você sabe com quem é que você está falando? Eu sou juiz aqui da corte do nosso estado. Eu sou juiz aqui da região. Você não tem o direito de me dar uma multa porque eu sou juiz. Ou seja, nessa mentalidade de autoridade, quanto mais autoridade você tem, mais direito de cometer crimes você tem. É como se isso fosse uma correlação entre autoridade e o direito de delito. Esse é o conceito humanista de autoridade. Qual que é o conceito bíblico de autoridade? A gente pode achar esse conceito sumarizado em Lucas 12, verso 48, que eu vou ler aqui. Mas aquele que não conhece e pratica coisas merecedoras de castigo receberá poucos açoites. E aí vem a frase. A quem muito é dado, muito será exigido. A quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Quanto mais coisas você tem e mais responsabilidade você tem, mais punível você é. Ou seja, é um conceito de autoridade completamente invertido daquele conceito que a gente explicou, humanista, né? No conceito cristão, quanto mais responsabilidade, quanto mais importante, quanto mais autoridade você tem, mais punível você é se você cometer um delito. Dessa forma, a autoridade ou essa importância na hierarquia não faz juízo se uma pessoa é mais importante ou não, se uma pessoa tem mais direito de oprimir ou não, se ela tem mais direito de denegrir os outros ou não. É simplesmente um papel que você tem que, por ser mais relevante e abranger mais pessoas, quando você comete erros, você também deve receber uma punição maior.
autoridade no conceito bíblico está internamente ligado com responsabilidade, enquanto na visão humanista está ligado com poder de delito, né? Então, dado esse conhecimento sobre o que é autoridade no conceito humanista e autoridade no conceito cristão, por que é que o homem deve estar no topo da hierarquia, né? No patriarcado? Bem, primeiro então a gente vai explicar qual que é o conceito secular, humanista de patriarcado, né? É o mesmo conceito de machismo, são termos intercambiáveis, presta atenção. O conceito secular humanista de patriarquia é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa que machismo. Não tem diferença alguma. Por que isso acontece? Porque se no conceito humanista a autoridade e a hierarquia significa que quem está no topo pode oprimir quem está embaixo e tem o direito de oprimir quem está embaixo, uma patriarquia onde os pais e os homens estão no topo, eles têm o direito de oprimir quem está embaixo. Ora, se os homens estão em cima, quem é que está embaixo? As mulheres, né? Ou seja, o conceito humanista de patriarquia é exatamente a mesma coisa que machismo. E a gente consegue ainda ir mais longe, porque numa família existe o pai, que ele está acima, a mãe, que está logo abaixo do pai, mas a mãe ainda está acima dos seus filhos, né? E os filhos ainda têm uma hierarquia entre eles. O mais velho está acima do mais novo, né? E se tem mais filhos, vai ficar a ordem, sempre o mais novo embaixo e o mais velho em cima. Dessa forma, a família é o primeiro contato com machismo e opressão que as pessoas têm quando elas nascem. E de forma lógica, se opressão e fazer mal para os outros é algo ruim, logicamente você vai querer destruir a família. Por quê? Porque a família é onde vai estar ali personificado a opressão na sociedade, né? O pai que oprime a mãe que oprime os filhos, o mais velho que oprime o médio que oprime o mais novo, e assim fica uma escala de opressão e você nasce e cresce aprendendo a oprimir os outros e a ser oprimido, né? Porém, essa intercambiação entre patriarcado e machismo ou opressão não tem nada a ver com o modelo cristão ou judaico de patriarcado. Por que não? Porque o conceito de autoridade é diferente. Porque no conceito cristão, a autoridade é aquele que é autor, que é o líder ou aquele que comanda as coisas, né? Quando você é um pintor de um quadro, você tem comando sobre o seu quadro. É você que é o autor do quadro. Quando um pai ele tem autoridade sobre a sua família, é porque ele tem comando sobre a sua família, sobre a sua esposa e sobre os seus filhos. Principalmente sobre os filhos, e é por isso que a esposa também tem autoridade sobre os filhos, porque os filhos são frutos de seus pais. Eles nasceram de seus pais. Sem os seus pais é impossível que eles houvessem nascido. Dessa forma, materialmente, a gente enxerga uma questão de autoridade, porque o pai e a mãe, em definitivo e materialmente, são autores de suas crianças, de seus filhos. E o que isso significa? Que aqueles que estão acima dessa hierarquia podem oprimir quem está embaixo? Não. Esse é o modelo humanista, anticristão, secular de autoridade. O modelo cristão de autoridade significa que quem tem autoridade é responsável. Lembrando que a autoridade no modelo cristão é intercambiável com responsabilidade. Quanto mais autoridade, mais responsabilidade. Dessa forma, quando o pai ou o homem está acima na família, ele não tem o direito de oprimir quem está embaixo. Ele tem o dever de defender quem está abaixo nessa hierarquia. Dessa forma, o pai deve defender a sua esposa e ele deve defender os seus filhos. E também a esposa deve receber, ou tem o direito de receber defesa de seu marido, e ela também tem que defender a sua prole, porque ela é autoridade sobre a sua prole. Dado que ela teve filhos, agora ela tem o dever de proteger as suas crianças. E aí, quando a gente enxerga dessa forma, a gente vê que a hierarquia não tem nada a ver sobre você esculhambar com as pessoas, mas sim sobre você ter mais deveres que você precisa cumprir e que se você não cumprir, você vai ser muito mais punido. A sua punição vai ser muito mais severa do que as pessoas que não estão tão altos nessa hierarquia, não tem tanta autoridade, não tem tantas responsabilidades, visto que as crianças, elas não têm tanta responsabilidade, logo elas são menos puníveis. Não porque ela pratique coisas e por ela ser uma criança,
ela vai receber menor punição, mas que as coisas que ela pratica não são tão importantes. Logo, por não ter tanta importância, por não impactar tantas pessoas, a sua punição é menor. Olha que interessante, porque isso faz com que a criança ela não seja menos punível porque simplesmente ela é criança, mas porque as coisas que ela faz não têm tanto poder, não tem tanta abrangência, não impactam tantas pessoas. Logo, se a gente entende esse modelo de autoridade, não importa a pessoa ou a autoridade dela na escala da sociedade. Se o crime que ela comete tem uma escala muito abrangente, a punição deve ser da mesma forma. Se o crime que ela comete tem uma escala muito diminuta, a punição que ela recebe também deve ser diminuta. Assim, se um pai ou uma criança eles roubam uma bala na venda da esquina, eles devem sim ser punidos e devolver aquilo que eles fizeram. Mas perceba, se um pai ou uma criança mata outra pessoa, a escala de punição ainda é a mesma. Mesmo que sejam pessoas com escalas de autoridade diferentes, a responsabilidade delas de não matar outra pessoa continua sendo a mesma, né? E aí então, para finalizar, por que é que raios o pai deve ser o cabeça na família, né? A gente já entendeu como funciona no modelo cristão uma família. Por que é que o pai deve estar à frente ou acima de sua esposa? Eu, nesse vídeo aqui, que já está um pouco longo, não vou querer abordar esse assunto, mas se a gente for resumir esse assunto, é porque Deus quis dessa forma, Ele determinou que fosse dessa forma, e Ele dita isso lá em Gênesis, né? Então, eu poderia, e eu vou em um vídeo futuro, dar a argumentação de por que isso deve acontecer, mas por agora acho que é suficiente falar que Deus quis dessa forma e eu não sou ninguém para ficar argumentando contra Deus, né? Eu simplesmente obedeço aquilo que Ele diz. Então espero que todos vocês tenham entendido o conteúdo e entenda que se você quer ter uma família e você quer ser um pai, você vai ter que ser responsável e defender as pessoas que estão abaixo de você. Você não tem um direito de esculhambar com quem está abaixo de você. Você tem o dever de defendê-los e de prover a eles aquilo que eles necessitam. E quanto menos responsabilidade você tiver, ou mais abaixo da hierarquia você estiver, menos responsabilidades você vai ter que arcar, né? Espero que vocês tenham entendido tudo, que vocês tenham gostado do material. E aí na tela tá aparecendo alguns vídeos que a gente produziu anteriormente. Espero que você goste de todos eles. Eu sou Álvaro Separovic e eu vou ficando por aqui. Até breve.